Olá, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos orar, vamos começar aí o nosso seminário de oração, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade, agradecer pelo dia de hoje. Hoje o Senhor agiu em diversos momentos e te agradecemos por aquilo que sabemos que o Senhor fez e por aquilo que a tua mão poderosa nos livrou, nos ajudou, nos orientou. Por isso nós rendemos graças a Ti, porque não há Deus como o Senhor sobre a terra. Pedimos, Espírito Santo, que durante toda essa noite o Senhor esteja conduzindo o nosso coração a toda a verdade. Senhor, arranca os sofismas da nossa mente, arranca tudo aquilo que possa impedir o nosso coração de compreender a Tua vontade. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, ela não muda, ela é imutável. E nós pedimos, Espírito, que ela transforme agora toda a nossa mente, todos os nossos sentimentos, as nossas vontades. Nós pedimos, Espírito Santo, que esse seminário venha impactar a vida de pessoas, toque a vida de pessoas de uma maneira sobrenatural. Nós pedimos que essa noite o Senhor venha gerar em cada coração um desejo, uma vontade enlouquecida, fome e sede por oração. Espírito Santo, o desejo de adorar vem de Ti, a vontade de orar vem de Ti. Então, em nome de Jesus, se existe alguém aqui, Senhor, que não tem se relacionado profundamente contigo por intermédio da oração, nós pedimos que essa noite seja uma noite também de rompimento. Ô Espírito, nós oramos agora para que cada pessoa que está agora no seu lar, cada pessoa que vai ouvir dessas palavras, que elas possam desfrutar de uma unção poderosa que está trazendo rompimento. Essa pessoa que não consegue orar, essa pessoa que não consegue se relacionar contigo, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos paternidade, porque toda paternidade vem de Ti. O Senhor é a fonte de todas as coisas. E o que nós estamos liberando nessa noite é uma paternidade que reconcilia, que cura, que restaura, que traz quebrantamento. Em nome de Jesus, nós oramos agora por uma intervenção em cada coração aqui. Senhor, eu não sei como as pessoas chegaram nesse lugar, mas uma coisa eu tenho a certeza: o Senhor está dentro delas. O Senhor vive em cada uma delas. O Senhor está transformando. Então, em nome de Jesus, que todo sofisma que faz com que essa pessoa não tenha revelação das verdades, daquilo que o Senhor já está fazendo, que caiam por terra agora os sofismas. Que essa pessoa seja cheia da tua presença, cheia da tua glória. Que essa pessoa seja cheia nesse momento de tudo aquilo que o Senhor quer que ela receba como revelação. Espírito Santo, nós estamos rendidos. Nós queremos começar esse seminário rendidos a Ti, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós façamos o nosso melhor, sempre será insuficiente diante daquilo que o Senhor pode fazer. Então nós declaramos: faça, Senhor. Nós precisamos de Ti. Faça. Nós dependemos. Não queremos fazer nada na carne. Nós não queremos fazer nada, Senhor, a partir de unicamente do nosso esforço. Não. Nós queremos depender. Nós queremos ser conduzidos por Ti. Ô, Espírito Santo. Ô, Rabacomedea. Bastorederebalababá. Vai tocando agora em cada pessoa. Vai tocando, Espírito, vai tocando. Essa pessoa que está agora me ouvindo, que ela diz: eu não tenho desejo de fazer mais nada, eu não tenho vontade de fazer nada, eu quero profetizar que nesse seminário haverá fome e sede no teu coração,
que nesse seminário haverá quebrantamento. O Senhor está te fazendo voltar ao princípio de todas as coisas, e todo relacionamento começa com diálogo. Que a oração seja esse caminho de relacionamento, de diálogo entre você e o Espírito Santo. Eu declaro reconciliação. Eu declaro, em nome de Jesus, sabe, retorno da alegria, alegria da salvação, que talvez por decepção, por angústia ou por algum problema você perdeu. Eu declaro agora restituição. Você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus escolheu esse tempo para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Então eu oro agora para que você tenha estruturas de orgulho quebradas, que você tenha sofismas quebrados, que a água, que o rio de Deus, que flui do Senhor, porque Ele é a fonte, comece a derrubar como uma grande enxurrada tudo que está impedindo você de prosperar, de crescer, de avançar, de amadurecer. Você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Coloque agora a mão na sua cabeça. Diga, Espírito Santo, eu quero mais da tua vontade. Peça isso. Coloque a mão na sua cabeça. Peça, Espírito Santo, renova minha mente. Que os sofismas sejam removidos agora. Eu me exponho à luz da tua revelação. Eu me exponho ao Senhor e eu declaro que a minha mente, os meus sentimentos, a minha vontade estão totalmente submetidos ao Senhor. Submetidos ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu oro agora para que você receba vida e vida em abundância, no nome de Cristo Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar a construir algumas coisas que são muito importantes para que a gente entenda a respeito desse assunto tão maravilhoso que é a oração. A primeira coisa que a gente precisa compreender é o que aconteceu com o homem lá no Éden. O homem, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Primeiro, Deus cria uma pessoa, Deus cria um ser, à sua imagem e semelhança, percebendo que essa pessoa precisava de alguém com o mesmo nível de entendimento, com o mesmo nível de compreensão das coisas. Deus tira dessa pessoa agora uma outra. Então, olha só, de uma pessoa, Deus faz duas, onde essas duas, elas foram capacitadas plenamente para se relacionarem. E aí nós vemos a criação do homem e a criação da mulher. Perfeito? Só que percebam, Deus, quando cria homem e mulher, Deus os criam com uma necessidade de relacionamento. E o próprio Deus faz questão de alimentar essa característica tão peculiar de todos nós, que é o relacionamento. Então, se nós podemos definir o que é oração, oração é o caminho pelo qual nós nos relacionamos com Deus. É o caminho, é a estrada que nós percorremos desse relacionamento entre Deus e o homem. E Deus fazia isso, a gente lê nas Escrituras, na viração do dia. Perfeito? Mas entendam algo. Quando Deus cria Adão e Eva, eles eram um com Deus. Unidade. Ok? Eles receberam do Espírito e eles se alimentavam da vida. O que era a vida? A vida era representada numa árvore, chamada árvore da vida. Perfeito? Então, eles não tinham pecado. Por quê? O que separa o ser humano do homem é o pecado. Perfeito? Eles não tinham pecado. Quando eles permitem que a incredulidade
Porque qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado foi a incredulidade. Quando eles permitem que a incredulidade entre, o que acontece? Naquele momento, eles recebem uma culpa, uma imputação de pecado. Então, nesse momento, eles se separam de Deus. Por isso que Deus faz aquela pergunta: Adão, onde você está? O que Deus estava perguntando? Deus não estava perguntando para Adão qual era a sua localização geográfica. Ele estava dizendo: o que aconteceu que eu e você não somos mais um? Unidade. Ok, pessoal? E lembrando que unidade é diferente de união. Unidade fala de sermos apenas uma coisa. União é estarmos juntos, mas cada um com as suas características. Ok? Em seus espaços. Tudo bem? E o pecado fez essa separação. Então, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor. Eu quero que você abra no livro de Salmos. A gente foi convidada pela Nômade para ir lá para o... Ok? Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo de número 66. Ok? Verso 18. Salmo de número 66, verso 18. Ok? E aí diz assim, o salmista: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Presta atenção. Deus estabelece a lei, mas a lei não tinha a capacidade de fazer com que o homem voltasse a ser um com Deus. Ok? Então, o homem, depois de Adão, em toda a Escritura, até o surgimento do ministério de Jesus, o homem está separado de Deus por causa do pecado. Quando o salmista diz aqui: se eu acalentasse o pecado no coração, se eu guardasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria, exatamente por quê? Porque aqui o salmista está vivendo na lei, e a lei, ela apontava o pecado, mas ela não tinha capacidade de fazer com que o homem vivesse em unidade com Deus. Então Deus se relacionava com o homem por intermédio dos sacrifícios, por intermédio do sacerdócio, por intermédio dos profetas, ok? Mas Deus não podia ser um com o homem por causa do pecado. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, o que separava o homem de Deus? O pecado. Tem um outro texto que está lá em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Ok? Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim, ó: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não lhe possa salvar, nem surdo o seu ouvido
para que não possa ouvir. Versículo 2. Contudo, as suas maldades ou as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Olha só. Deus muitas vezes estava impedido de ouvir o homem por causa do pecado. Por isso Deus estabelece sacrifícios, por isso que Deus estabelece toda uma ritualística. Para quê? Para que o homem pudesse se relacionar com ele. Nós estamos falando, gente, desde lá do Éden até o ministério de Jesus. Tudo bem? As pessoas estavam separadas de Deus. Deus faz aí as diversas dispensações, e a dispensação que fica por mais tempo que nós vemos nas Escrituras é a dispensação mosaica, a dispensação da lei. Porém, desde o Éden, o homem estava impedido de se relacionar com Deus por causa do pecado. O que Deus faz? Deus sempre providencia uma maneira do homem se relacionar com ele. Então, Deus estabelece a lei do Éden. Qual é a lei do Éden? O sacrifício. Se você quer ser justificado, você vai precisar sacrificar. Por quê? Porque precisa haver uma substituição. O animal vai tomar o seu lugar e você vai tomar o lugar do animal. Ou seja, o animal se tornava culpado e você assumia a posição do animal, que era a posição de inocente. Tudo bem? Mas tudo isso era temporário. Ok? O sangue do animal tinha validade sobre você até você pecar de novo. Tudo bem? Quando você cometesse o primeiro pecado, você voltava à condição de separado. Você voltava à condição de injusto. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim ou não? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo em João, capítulo 17. Ok? João, capítulo 17. Versículo 1, 2 e 3. Ok? 1, 2 e 3. Jesus está aqui organizando as coisas, porque estava se aproximando o momento dele morrer em nosso lugar. Ok? Aí diz aqui, ó. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, chamada oração sacerdotal. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Presta atenção nisso, pessoal. Estamos no versículo 2. Jesus vai falar agora sobre o que é vida eterna. Jesus vai definir o que é vida eterna. Por quê? Porque muitos de nós tínhamos um equívoco a respeito do que era vida eterna. Muita gente achava que vida eterna era você ir morar no céu, era você ser apenas removido do inferno. E não. Jesus ele traz uma definição aqui no versículo 3. Olha só como a questão do relacionamento é algo muito primordial para Deus. Como a gente precisa valorizar a oração. A oração na vida cristã, gente, não é uma questão de ritual.
é uma questão de viver em abundância. Tudo bem? Versículo 3, pessoal, diz assim, ó: esta é a vida eterna. Então, Jesus agora vai definir vida eterna. 2 pontos. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus, Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, gente, o que é vida eterna? Vida eterna é relacionamento com Deus. Se você quer viver vida eterna, eu quero te dar uma boa notícia. Você não precisa morrer. Você não precisa esperar que Jesus volte. Você já desfruta de vida eterna. Aleluia! Amém? Por quê? Porque vida eterna é você se relacionar com Ele e conhecê-lo e ter a revelação de quem Ele é, ter revelação do seu caráter, ter revelação daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele sente, da sua vontade. Isso é vida eterna. Olha, gente, que coisa maravilhosa, ok? E Jesus, ele vai orando a respeito dos discípulos, mas eu quero que você salte agora, por favor, para o versículo 20. Você pode voltar lá para o versículo 20, desse mesmo capítulo? E diz assim, ó, olha Jesus orando por você e por mim. A minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ô, glória! Jesus orou por a gente. Amém? Diz assim, ó, para que todos sejam um. Jesus não está falando sobre união. Jesus está falando sobre unidade. Lembra? Pai, Filho e Espírito são uma unidade. Como é que se explica? Casca, clara e gema são distintos, porém uma unidade. Amém? 3 pessoas que são um. Como nós, espírito, alma e corpo, distintos, porém um. Amém? E olha aqui que ele diz, ó. Pai, como tu estás em mim, olha só, gente. Ó como o negócio começa a se juntar. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Gente, essa oração aqui, Jesus está preparando a gente para aquilo que aconteceria quando ele morresse e ressuscitasse. Olha só, ele está dizendo, eles vão voltar a ser um em nós, como eu e o Senhor já somos um. Ok? Então, preste atenção. Jesus ainda não havia morrido, ele ainda não havia ressuscitado, mas Jesus já está falando de uma realidade que aconteceria em breve. Tudo bem? E aí diz aqui assim, ó, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, gente, como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus? Quando a nossa fé foi externada por intermédio da santidade. O que é santidade? É a manifestação das características de uma consciência de santo. Se eu sou santo, eu me relaciono com Deus que é santo, esse relacionamento vai me revelando cada vez mais quem é Ele, e essas características dessa revelação vão se manifestando, e a gente chama isso de
santidade. Tudo bem? E aí diz aqui assim, ó, versículo 22. Dei-lhes a glória. O que é glória, gente? A influência. Dei-lhes a glória, o caráter que me deste, para que eles sejam uma unidade, como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Então, gente, Jesus já estava preparando aqui os discípulos e também a nós para essa realidade que nós vivemos hoje, que é diferente da realidade de Davi e quem vivia na antiga aliança. Por isso que Jesus chama de nova aliança. Por quê? Quando Jesus morre, nós somos agora perdoados. Amém? Nós somos perdoados. Quando Jesus ressuscita, nós agora somos justificados. Por quê? Porque agora todos aqueles que são convencidos pelo Espírito fazem parte do corpo de Jesus. Perfeito? Então, todos agora que fazem parte do corpo de Jesus são justos da mesma forma que ele é. Ok? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do 11 ao 13. Efésios, capítulo 2, do 11 ao 13. Amém? Então vamos lá. Diz assim, ó. Portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Para aí um pouquinho. Preste atenção. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Ok? Então, por nós sermos gentios, nós estamos separados de Deus. Por quê? Porque nós não fazíamos parte da eleição do povo de Israel. Tudo bem? Então, quem nascia no povo de Israel fazia parte do povo de Deus. Por quê? Porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão e todos que descendiam de Abraão agora faziam parte de quê, gente? Do povo de Deus. Então, quem nascesse no povo de Israel fazia parte do povo de Deus. Quem não nascesse estava fora dessa aliança que foi feita em Abraão. Mas olha só que coisa linda. Versículo 12. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ok? Versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, o que aconteceu, gente, agora? O que aconteceu aí? Vocês que estavam longe foram aproximados. Fala assim com a mãozinha. Vai trazendo para perto. Foram aproximados. Ou seja,
você agora não está mais longe, você agora está perto. Por quê? Porque agora você está em Cristo. Ok? Você agora faz parte do corpo de Jesus. E aí é que a palavra diz, aproximados pelo sangue de Jesus. Versículo 14. Pois ele é a nossa shalom. Pois ele é a nossa paz. O qual de ambos fez o quê, gente? Fez o quê? Uma unidade, fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ou seja, agora nós também somos descendentes de Abraão. Por quê? Por causa de Cristo. Você não pode esquecer que Jesus, ele é descendente de Abraão. E quem está no corpo de Jesus, agora também é o quê? Descendente de Abraão. Porque nós somos uma unidade com ele. Só que nós agora temos promessas superiores ao do povo judeu. Por que nós temos promessas superiores ao do povo judeu? Porque nós agora somos totalmente justos. Você pode glorificar a Deus aí e dizer: eu sou justo. Eu sou justo. Levante sua voz, diga: eu sou justo. Eu sou justo. E por que você é justo? Porque você fez por onde? Não. Cristo fez por onde no seu lugar. Ok? Então, todos os benefícios que você desfruta não são pelos seus méritos, pelo seu esforço. Tudo que eu desfruto é por causa de Jesus. Até aqui, tudo bem, gente? Ok? Por que eu estou dando essa cama para todo mundo aqui? Por que eu estou fazendo essa cama? Porque a gente precisa compreender agora o seguinte: na antiga aliança, Deus não ouvia por causa do quê, pessoal? Por causa do pecado, por causa das iniquidades. Sim ou não? Mas vamos lá? Isaías capítulo 53. Abra sua Bíblia. Em Isaías capítulo 53, você conhece esse texto. Ok? Isaías capítulo 53, um dos maiores profetas da antiga aliança, que falam sobre o Messias, que falam sobre a manifestação de Jesus. Ok? E aí, diz assim, versículo 3. Vou ler a partir do versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Aí, versículo 4. Certamente, com toda certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Então, olha só, nós considerávamos ele sendo castigado por Deus por causa dos pecados dele, mas, na verdade, ele estava sendo castigado porque ele tomou o nosso lugar. Amém? Vamos lá. Versículo 5. Ele, porém, foi traspassado, por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha, Jesus assumindo o nosso lugar. O castigo que nos trouxe shalom,
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, sobre Yeshua, a iniquidade de todos nós. Ok? Então, o que o profeta diz lá em Isaías 59? Que Deus não nos ouvia por causa dos nossos pecados e iniquidades. Só que caiu a iniquidade e o pecado sobre quem? Sobre Jesus. Então, ele assumiu e sofreu em nosso lugar. Com que objetivo? Para que Deus agora sempre nos ouça. Então, na antiga aliança, as pessoas não haviam sido resgatadas. E por isso, se elas pecassem, Deus não podia o quê, gente? Ouvi-las. Mas por causa de Jesus, nós agora sempre somos ouvidos. Amém? Amém? Qual é o sofisma que eu estou quebrando aqui? Crack! Qual o sofisma? Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, Deus parece que não me ouve. Ok? Quem já se sentiu assim? Estou orando, e parece que Deus não me ouve. Amém? E aí eu quero te dizer, se você está em Cristo, Deus sempre te ouve. Por que sempre Ele te ouve? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Perfeito? Quem lembra da música Meu Advogado? Quem é o nosso advogado? Jesus. Então, hoje, nós estamos cobertos pelo sangue, revestidos de Cristo, e por causa de Jesus, não por causa da nossa bondade, do nosso caráter, da nossa fidelidade. Eu sou tão bonzinho, eu obedeço a Deus, eu faço tudo certinho. Ele sempre vai ouvir por causa de Jesus. Amém, pessoal? Sim ou não? O que a gente está fazendo nesse primeiro momento? A gente está quebrando sofismas. Por quê? Muitas vezes nós não sabemos nos relacionar com Deus e a gente chega para conversar com Deus como se a gente fosse um pobre coitado, como se fosse um miserável, como se a gente fosse, o vermezinho de Jacó. Não, eu quero que você se apresente diante dele corretamente. A gente não se apresenta diante de Deus de nariz em pé. A gente se apresenta dizendo, eu sei que o Senhor me ouve, mas isso tudo por causa do meu amado Jesus. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que eu sou filho, mas tudo por causa do meu amado Jesus. Tudo é por causa dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Tudo que nós vivemos é por causa dele. Aleluia! Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Capítulo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Amém? Então vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 17. Ok? Porque esse aqui fala da realidade que você agora vive. Ok? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas antigas. O que é essas coisas antigas, gente? Nossa velha identidade. O passado. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. O que se fez novo? A nossa identidade.
Tudo bem? E aí, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Então, vamos lá, vamos contextualizar. Lembra quando Adão e Eva estavam no jardim, as escamas caíram dos olhos e eles perceberam que estavam nus? O que é que eles fizeram? Eles tentaram providenciar justificação. Como que eles tentam providenciar, gente, a justificação? Eles tentam providenciar com folhas de figueira. O que que Deus faz? Deus mata um animal, ok? Deus... Só um minuto, pessoal. Pronto, diminuiu um pouco. Coisas de Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, o que que acontece? Deus mata um animal, e eu creio particularmente que é um cordeiro, tudo bem? E Deus providencia o que, gente? Com a morte do animal? A justificação e a cobertura. Deus providencia. Deus já está fazendo um apontamento para Jesus. Então, o que que Deus providencia? O sangue do animal derramado em lugar de Adão e Eva. E Deus providencia o quê? Cobertura, porque vestes, roupa, fala de cobertura. Então, o que que Deus está fazendo? Sou eu que vou providenciar a justificação de vocês. Sou eu que vou providenciar a cobertura. Quem é a nossa cobertura? Cristo é a nossa cobertura. A nossa justificação é Jesus. Então, esse texto está falando isso. Tudo isso provém de Deus, ou seja, a justificação, a nova vida provém de Deus, que nos reconciliou, ou seja, nós éramos inimigos de Deus e agora nós fomos reconciliados. E ele nos deu o quê, gente? O ministério, o serviço. A palavra ministério quer dizer serviço. O serviço do quê? De proclamar a reconciliação. Diz assim no versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, anunciem ao mundo que eu já fiz, que eu já reconciliei, providenciando para o mundo a reconciliação por meio do meu filho. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores, ou seja, somos representantes numa terra estranha, na nossa embaixada. Quem é a nossa embaixada? A nossa embaixada, o reino de Deus está em nós. A nossa embaixada está aqui, ó. Ó, está aqui. Amém? A nossa embaixada está aqui. O Espírito Santo dentro de nós, nos fazendo o quê? Representantes de uma terra estranha. Ok? Embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, essa é a mensagem. Reconciliação. Mundo, permitam que Deus os convença, porque vocês já foram reconciliados. Reconciliem-se com Deus, recebendo a Jesus. Só desfruta de reconciliação quem recebe a Jesus. Por mais que as pessoas já tenham o direito, mas só desfruta o direito quem se faz um com Cristo. Versículo 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Jesus não tinha pecado, mas Deus o trata como pecador, ele assumindo o nosso lugar, para que nele
nos tornássemos justiça de Deus. Então, gente, o que é ser justiça de Deus? Ser justiça de Deus é ser justo, é ser alguém que nunca experimentou o pecado, é ser o ministério da justiça de Deus. Ou seja, a mensagem que nós carregamos capacita pessoas a serem justas por intermédio de Cristo. Então, o que você é? Diga comigo, justiça de Deus. O que você é? Justiça de Deus. Por quê? Porque Jesus é justiça de Deus. Tudo bem? Por que tudo isso é tão importante para a gente poder falar de oração? Porque se você não compreende isso, você chega na oração com um posicionamento errado. Qual posicionamento? Pobre, coitado, injusto, alguém que não merece. E realmente nós não merecemos. Mas a gente precisa entender que nós estamos aonde, gente? Na dispensação da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido de Deus sobre o homem, fazendo com que o homem se torne justo. Até aqui, pessoal, todo mundo recebendo, todo mundo entendendo? Sim ou não? Todo mundo fazendo aí com o dedinho aí, mostra o dedinho, ok? Beleza? Então, nós já entendemos essa revelação poderosa. Mas vamos lá, gente. Então, a gente viu que oração, pessoal, nada mais é do que você se relacionar com Deus. Então, eu posso dizer que a oração é a maneira pelo qual, a forma pelo qual eu vou me relacionar com Deus. Pode falar. Vamos lá, primeiro Aparecida, depois Andréia. Pode perguntar. Só desbloquear e pergunte. Vamos lá, pessoal? Não? Vou avançar. Apertei errado. Ah, apertou errado? Então, beleza. Desculpa, Ok? desculpa. Não, sem problemas. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Abra sua Bíblia em Jeremias 33, 3. Quem poderia ler para mim Jeremias 33, 3? Abre o microfone aí e leia, por favor. Jeremias 33, 3. Vamos lá? Alguém pode ler? Jeremias 33, 3. Pode falar. Fala, Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, olha só. O que Deus está nos convidando? Deus está nos convidando para esse lugar chamado oração. Invoca-me e eu vou fazer o quê? Você não vai ficar sem resposta. Eu vou te responder. E nessa resposta, o que eu vou te revelar? Eu vou te revelar coisas que você não sabe, coisas grandes, coisas que hoje não fazem parte da sua consciência. Ok? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em João 16, 24.
João 16, 24. Ok? Vamos lá. Olha só o que Jesus fala. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja cumprida. Então, preste atenção numa coisa. Enquanto Jesus estava na terra, nós ainda não tínhamos autorização, ok? Autorização para falarmos em nome dele, a não ser que ele nos desse, como Deus para os discípulos. Lembra? Quando ele envia os discípulos, ainda estava vivo, né, como ser humano normal, como ser humano parecido conosco, melhor dizendo assim, não normal, porque Jesus nunca foi normal, né? Mas está parecido conosco na terra. Jesus envia os discípulos e diz, ó, em meu nome vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Jesus dá uma autorização para eles. Quando Jesus morre e ressuscita, porque nós somos um com ele, agora, quando você fala em nome de Jesus, você está falando o quê? Eu tenho autorização para liberar algo como se fosse o próprio Cristo. Ok? Então, você pedir algo em nome de Jesus é porque você entendeu que você está autorizado. Agora, preste atenção numa coisa que é muito importante. A gente precisa tomar cuidado porque a gente diz assim, ó, amanhã vai fazer sol, em nome de Jesus. Amanhã vai chover, em nome de Jesus. A gente agora usa em nome de Jesus como se fosse um amuleto para dar sorte. E é por isso que muita coisa, gente, não acontece. Porque quando você diz em nome de Jesus, você está dizendo, essa é a vontade de Jesus. E se você não sabe qual é a vontade de Jesus, a vontade de Deus, às vezes você fala e o que você fala cai em descrédito. Por que cai em descrédito? Porque Deus não vai liberar nada que não seja primeiramente da sua vontade. Aonde que está escrito isso? Tem escrito isso? Tem. Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Primeira de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Tudo bem? Então, olha só. Jesus disse, até agora nada tem pedidos em meu nome. Pedi e receberei. Então, Jesus está dizendo, olha, agora o que vocês pedirem em meu nome, vocês vão pedir e vão receber. Ok? E ele está dizendo que a nossa alegria será completa. Mas olha o que diz em 1 de João 5, 14 e 15. E é por isso, gente, que a gente precisa entender que o Espírito Santo está dentro da gente, não é apenas para fazer a gente rodar, mas é para também nos revelar a vontade de Deus. Ok? Por isso que a oração não é somente você falar. A oração também é você ouvir. Porque, gente, se não há diálogo, qual é o antônimo do diálogo, gente? Monólogo. Então, se oração é só você falar, não é diálogo, é monólogo. Deus também precisa falar para você, ok? E aí diz aqui, ó, 1 de João 5, 14 e 15.
E esta é a confiança que temos para com ele. 2 pontos. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ok? Quando que Deus ele nos ouve? Diga comigo, sempre. Mas o ouvir aqui não é de apenas ouvir, mas de dar atenção. Ele está me ouvindo agora? Mas quando é que Deus vai me dar atenção sobre uma liberação que está sendo feita? Quando essa liberação está alinhada com a sua vontade. Então não adianta você falar algo em nome de Jesus como se aquilo fosse um amuleto, como se fosse um pé de coelho ou um trevo de 4 folhas. O nome de Jesus, gente, não é um amuleto. O nome de Jesus é uma autorização, Lembra quando o rei falava alguma coisa e pegava o seu anel de selar e ele selava a carta? O que é aquilo? Aquilo estava referendando, estava dando legalidade que aquilo iria acontecer. Então, qual é o objetivo da oração? Conhecer a Deus? Conhecer o seu caráter? Se relacionar com Ele? Sim. Mas a oração também é o meio pelo qual nós vamos conhecer a vontade de Deus. É o meio pelo qual nós vamos falar e vamos saber se aquilo que estamos falando é da vontade de Deus. Por isso que é muito importante, pessoal, a gente começar a falar também um pouquinho sobre reabibliamento. A gente fala tanto de avivamento, mas por que é tão importante a gente ler a Bíblia? Porque, pessoal, a Bíblia, ela não existia da maneira como existe hoje, lá no início da igreja. Tudo bem? O que a gente conhece hoje de Bíblia foi sendo construído, pelo menos o Novo Testamento, foi sendo construído ao longo da existência da igreja. Ok? Então, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, foram construídos, gente, até mesmo os evangelhos, no decorrer da existência da igreja. Então, as pessoas naquela época, o que elas chamam de palavra de Deus, ou é Antigo Testamento, que não era tão acessível como a gente pensa, eram rolos. Então, imagine você ter acesso a um rolo, era algo bem difícil, ou era aquilo que o Espírito falava com eles. Por intermédio de onde, gente? Da oração. Então, se eles faziam coisas maravilhosas naquele tempo sem a Bíblia, imagine nós que temos o Espírito e ainda temos as Escrituras para testificar do que o Espírito está falando dentro de nós e não caiamos no erro. Então, conhecer a Bíblia, gente, é uma necessidade. Por quê? Porque a Bíblia enche a nossa boca de boas palavras. As Escrituras enchem a nossa boca da vontade de Deus. Ok? Muitas das coisas eu posso saber se é da vontade de Deus porque estão expressas na sua palavra. Outras coisas, eu vou precisar fazer o quê, pessoal?
eu vou precisar buscar em oração. Mas muita coisa já está escrito na palavra. E aí, o que eu faço? Quando eu oro, eu posso orar a palavra. Senhor, como a tua palavra diz, como o Senhor prometeu na sua palavra. Então, eu posso orar a Bíblia, eu posso orar a palavra, posso pegar partes da palavra e fazer o quê, gente? Fazer parte da minha oração. Porque orar é criar um caminho por onde Deus transita com o seu poder. Meu Deus! Amém? Então, gente, orar não é apenas falarmos. É você permitir que Deus transite com o seu poder por intermédio do que, gente? Da oração, porque quem ora a palavra está orando o poder de Deus. Amém? Então, gente, o lugar de oração, o lugar de devoção, não é um lugar litúrgico. Ok? O lugar de oração precisa ser um lugar fluido. Então, como é que eu me relaciono com Deus na oração? Eu me relaciono com Deus da maneira como Ele está me conduzindo. Não precisa de uma liturgia, não precisa de um protocolo. Não, primeiro eu começo assim, depois eu começo assado. Não, eu oro de uma maneira como o Espírito está me conduzindo. Para quê, pessoal? Para quê? Para que eu possa aprender a ser conduzido pelo Espírito. Fala, Iago. Apóstolo, eu não sei se o senhor ainda vai entrar nesse assunto, né? Mas no tocante a essa questão de oração, eu vejo muitas pessoas falando sobre o orar em línguas, né? E assim, Deus ele me cedeu, né, o dom e a capacidade ali de falar em línguas. E eu já vivenciei muitos momentos onde eu me vi realmente falando em línguas, né? E experimentando disso daí, mas a oração em línguas é algo que eu nunca pratiquei, assim, talvez por não ter o conhecimento, né, e não ter realmente a prática, mas eu queria saber do senhor se o senhor também vai falar sobre isso, sobre a importância e a finalidade também dessa questão da oração em línguas. Vamos falar e muito, acho que durante todo o curso, Iago, nós vamos falar sobre orar em línguas de uma maneira muito intensa. Por quê? Porque orar em línguas, Iago, é você orar por fé. E por que orar em línguas é orar por fé? Porque você está orando confiando totalmente naquilo que o Espírito está falando. Então, qual é o seu maior nível de entrega na oração? O seu maior nível de entrega na oração é orar em línguas. Por quê? Porque você não está entendendo, a não ser que o Espírito lhe conceda a interpretação, mas você está orando confiando de que o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então, o que é o orar em línguas? O orar em línguas é quando você não sabe o que fazer e você começa a dizer, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me conduza nesse momento até que a minha alma esteja conectada a esse rio e ela consiga. Por quê? Porque a alma, muitas vezes, Iago, ela está condicionada ao que vê, ao que ouve e ao que sente. Então, muitas vezes, nós oramos por necessidades, nós oramos por coisas que Deus não quer que a gente ore. Porque Ele já está trabalhando, ou porque não é o momento. Então, quando você começa a orar, e você ora no seu idioma,
Muitas vezes você está orando não por aquilo que Deus quer, mas por aquilo que você acha que você precisa orar. Ok? Obviamente que tem pessoas que já estão assim, tão rendidas, que elas começam a orar no seu idioma e elas oram não na carne, mas elas oram a partir daquilo que o Espírito Santo está falando com elas. Eu gosto muito de, quando eu vou começar a orar em línguas. Por quê? Porque eu estou me esvaziando, Senhor. Eu não sei orar corretamente. Então me conduza. E é aí que o Espírito Santo começa a falar. Ore assim, ore assado, ore nesse sentido. Porque o importante nesse processo de maturação, de amadurecimento de todo crente, de todo filho de Deus, é que a pessoa aprenda a ser conduzida pelo Espírito. E ser conduzido pelo Espírito não é você ser forçado a algo. É você se permitir fazer o quê? É você se permitir ser guiado por ele. O Espírito Santo está indo nessa direção. Então eu vou nessa direção porque ele está indo. Mas você está entendendo porque o Espírito Santo está indo nessa direção? Não. Mas eu confio tanto nele que eu vou mesmo sem entender. Então a oração em línguas nos conduz a seguirmos o Espírito sem entender. Pode falar comigo, pastora? Pastora Sueli. Graças a Paz, apóstolo. Boa noite a todos e paz. Apóstolo, em relação a orar em línguas, na questão de você não querer que o inimigo ouça o que você está colocando para Deus, é pertinente orar em línguas, porque, de repente, assim, que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então, no caso, orando, eu não quero que o inimigo ouça o que eu estou colocando para Deus, para que não haja até uma intervenção, né, para que aquilo, de alguma coisa não aconteça, distorça, ou ele haja, eu achando que poderia ser uma resposta de Deus. Claro que a gente tem o discernimento do Espírito e tudo mais. Contudo, orar em línguas, para que o inimigo não ouça, é válido? É uma estratégia. É uma estratégia. Você também pode, no momento que você estiver orando, Sueli, você orar pelo ambiente e dizer, a partir desse momento, na autoridade do nome de Jesus, todos os espíritos malignos estão cegos, surdos e mudos. Vocês estão impedidos. Mas a oração em línguas é uma maneira fantástica de você falar com Deus sem qualquer tipo de intervenção do inimigo e da sua mente. Porque a sua mente ela está trabalhando. 1 Coríntios capítulo 14 diz que aquele que fala em línguas fala diretamente com Deus, e a mente, olha só, é uma luta para a carne. A sua mente fica infrutífera. Então, tua mente está dizendo ali, eu quero entender, o que você está falando? Ela está ali, ela fica naquela loucura. Por isso que muitas vezes a gente fica assim, cara, será que eu estou falando com Deus realmente? Por quê? Porque a sua mente, ela não quer ficar sem participação. Porque ela foi doutrinada pela carne a sempre estar participando das suas decisões. Alô, você precisa compartilhar comigo. Não tem lógica você fazer isso. Entendeu? Aí a mente fica trabalhando na lógica. E o diabo fica lançando os chamados dardos inflamados para fazer o quê? Para fazer com que você caminhe dentro da lógica. Ok? Por isso que a Bíblia diz que a pessoa espiritual, ela discerne tudo, mas ela não é discernida por ninguém. Por quê? Porque as pessoas elas querem seguir uma lógica. E nós estamos seguindo o Espírito. Ok? Aí você vai dizer assim, meu Deus, eu estou entendendo tudo. Às vezes você não vai entender. Mas como você já está nesse relacionamento com Deus há algum tempo,
Ele vai te mandar fazer algo, você vai confiar tanto nele, porque você já conhece o caráter de Deus, que você vai fazer mesmo sem entender, e aí você está confiando de que Deus vai fazer fazendo as coisas acontecer. Ok? Fala comigo, Itanaí. Boa noite, pô. Boa noite. Pai. Paz. Uma palavrinha rápida, que eu estou aqui dirigindo, mas o que o Iago falou, ele trouxe, e a resposta do senhor foi a dúvida que eu estava tendo essa semana. Porque É mesmo? últimos dias tem nascido, tem gerado dentro de mim esse desejo muito de falar em línguas. E eu estava falando muito em línguas, eu até achei, será que eu estou abusado? Por causa do desejo que estava nascendo dentro de mim, eu cheguei até a pensar em falar com o Senhor. Eu apóstolo, será que isso é normal, esse desejo, toda hora está dando essa vontade de falar em línguas? Porque não era um hábito que eu tinha. E eu estou, né, devido ao... Sim. O Espírito Santo está criando esse hábito em mim. E por ser algo novo, por eu não ter muito hábito em falar em línguas, como eu estou falando agora, então criou essa dúvida. Será que é normal mesmo isso? E o senhor deu a resposta aí através da pergunta do Iago. Amém. Viu? Viu como a participação de vocês ela é pertinente e ela traz resposta para outras pessoas? É maravilhoso isso. Olha que coisa interessante. Pessoal, abra a Bíblia de vocês agora em 1 Tessalonicenses 5,17. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5,17. Ok? O que diz aí em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Ok? Eu quero te perguntar o seguinte: quem aqui já conseguiu ficar com palavras naturais orando sem parar? É impossível. Por que é impossível? A nossa mente, ela quer seguir uma lógica. Tudo bem? E a nossa alma, ela vai seguir essa lógica. Acabou a lógica, o que acontece? Nos faltam palavras. É nesse momento, quando a gente começa a falar em línguas, que você começa a perceber aquilo que o Itanaí falou, de uma condução, de um ativar do falar em línguas que não é normal. Viu o que ele falou? Eu não tinha o costume de falar em línguas, agora está me dando muita vontade de falar. Por quê? Porque o conhecimento chegou e o conhecimento não ficou apenas no conhecimento, mas ficou agora também como revelação. Então ativou. E aí, você vai perceber que quanto mais você fala em línguas, mais vai dar vontade de falar. Ok? E por que vai me dar mais vontade de falar? Porque o Espírito está tratando com a minha alma. E você vai perceber que a sua alma, ela vai ficar mais calma, a sua alma vai ficar mais sensível. Você vai perceber que você vai chegar num lugar, ninguém vai sentir nada e você, caramba, tá estranho esse ambiente, hein? O que está acontecendo aqui? Por quê? Porque a sua alma, ela está tão sensível ao Espírito que você vai começar a sentir as mínimas coisas nos lugares. E à medida que você for se relacionando com Deus, e por exemplo, você chegou num lugar, vai dizer, Senhor, o que está acontecendo aqui? À medida que você for invocando, ele vai te responder e ele vai te ensinando coisas grandes e coisas que você não sabe. Perfeito? Então, quanto mais eu me relaciono com Deus
E eu vou perguntando, gente, relacionar com Deus não é só orar, aquela coisa, não. É falar, Senhor, olha só, eu estou nessa casa, mas eu estou sentindo uma coisa estranha. O que está acontecendo? O que está rolando aí que eu não estou entendendo ainda? O que o senhor quer que eu faça? Quer que eu ore? Quer que eu vá embora? Quer que eu faça alguma coisa? E aí, nesse relacionamento, ó, você fez uma pergunta. Deus vai começar a te responder. Entendeu? Fala comigo, tia Ruth. É só uma dúvida. Em Pode falar. relação ao falar em línguas, a orar em línguas, tá? Entendo, tenho experiência pouca, mas não necessariamente você ter uma relação com o Espírito Santo, você sentir isso também, mas não necessariamente você entrar nessa junção, né, com o Espírito Santo, não necessariamente em falar em línguas. Você também pode ter essa sensibilidade no natural também? Pode, mas tudo isso... Sim, eu entendi, tia Ruth. Nem sempre a gente vai ser conduzido falando em línguas. Mas quando você está começando, é de extrema importância. Por quê? Porque, tia Ruth, a coisa que a nossa alma mais quer é ter controle. Ok? Nós lutamos o tempo todo por controle. O que deixa as pessoas mais angustiadas? Elas não terem controle sobre uma situação. Quando é que você fica ansioso? Quando você não tem controle. Quando é que você fica angustiado? Quando você não tem controle. Por quê? Porque a nossa alma, ela anseia ter controle. Alguns mais e outros menos. Mas ninguém gosta de ser pego de surpresa, ninguém gosta de não ter ciência sobre um determinado assunto, porque você fica num lugar desconhecido, e o lugar desconhecido é um lugar desconfortável. E por que é um lugar desconfortável? Porque você não sabe o que vai acontecer, o que vai vir pela frente. Então, quando você começa a falar em línguas, a tua alma está dizendo, para, porque a gente tem que ter o controle. Mas aí começa o amadurecimento, porque você perde o controle e começa a dar o controle para Deus. Entendeu? Quando a gente já está experimentado nisso, a gente já está amadurecido nisso, a gente, por exemplo, eu comecei a orar aqui no início da aula, quando eu comecei a falar Senhor, eu já senti uma condução. Entendeu? Eu já senti uma condução. Mas por que eu já senti essa condução? Porque a minha alma já está... eu não queria utilizar essa palavra, ela já está mais domesticada pelo Espírito. Entendeu? Então ela não vai querer meter muito bedelho. Ela vai mais, sensível, ok, tem que falar isso, não tem que falar aquilo, tá certo, tem que ouvir. Então a alma já está assim, já está mais domesticada. Mas é muito importante que quando você está começando, que você fale em línguas. E quando você estiver totalmente perdido, é importante que você fale em línguas. Entendeu? Agora, depois que você pega o ritmo da coisa, vamos avançar. Vai ser uma benção. Respondi, tia Ruth? Amém. Ok? Bom. Vamos lá. Pessoal, abra a Bíblia de vocês em Efésios 6:18. Ok? A gente depois, mas nas próximas aulas, a gente vai aprender aí sobre os tipos de oração. Mas olha só, diz aqui, com toda oração e súplica,
Súplica é um tipo de oração. Ó, orando em todo tempo no Espírito. Ó, olha só. Como é que a gente ora todo tempo no Espírito? Em línguas e sendo conduzido por Ele. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é muito importante a gente compreender que o apóstolo Paulo está envolvendo aqui a oração natural, a súplica, que é um tipo de oração que nós vamos estudar no futuro, e diz aqui, ó, orando em todo tempo no Espírito, ou seja, sendo conduzido por ele e também falando por intermédio das línguas. Tudo bem? Então, a gente precisa compreender que a oração, gente, é o maior privilégio que nós recebemos. Por quê? Porque a oração é o privilégio de você se relacionar com Deus. Você tem um Deus que é relacional. Ele não busca apenas serviço. Ele busca relacionamento. Ele busca conhecimento, que você o conheça na mesma medida que ele te conhece. Tudo bem, gente? Sim ou não? Ok? Olá, Irene, pode falar? Irene, você quer falar? Ou não? Bem? Então vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, gente, o que o orar em línguas faz? O orar em línguas desenvolve a ousadia. Amém? O que o orar em línguas desenvolve em nós? A ousadia. Amém? Então, o que a oração ela tem como objetivo? Primeiro, ter comunhão com Deus. Segundo, fazer pedidos ou petições a Ele. Reconhecer sua presença. Amém? Quarto, dar acesso a Deus às nossas vidas, porque quando nós oramos, nós estamos abrindo acesso de áreas da nossa vida para Deus. Amém? Quinto, estabelecer a vontade de Deus na terra. E sexto, orar é um ato de adoração. Ok? Orar é um ato de oração. E, por último, é um serviço cristão. Porque quando eu oro, eu também posso orar por pessoas. Então, é uma maneira também de servir pessoas. Vou repetir, hein, pessoal? Vamos lá. Primeiro objetivo da oração: ter comunhão com Ele. Primeiro objetivo da oração: ter comunhão com Ele, ter comunhão com Deus. Segundo objetivo: fazer petições ou pedidos a Ele. Terceiro, reconhecer sua presença. Amém? Por que reconhecer a sua presença? Através da oração, nós começamos a perceber a presença de Deus dentro de nós. A gente começa a reconhecer a presença de Deus se movendo em nós. Quarto, dar acesso a Deus às nossas vidas. Quinto, estabelecer a vontade de Deus na terra. Estabelecer a vontade de Deus na terra.
Sexto, é um ato de adoração. Amém? E para você entender isso, abra sua Bíblia agora, rapidinho, em Apocalipse 5:8. Amém? Apocalipse 5:8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles o que, gente? Uma harpa e taças de ouro cheias de quê, gente? Cheias de incenso. E o que é o incenso? Que são as orações dos santos. Ok? Então, a nossa oração, ela não é levada por ninguém. Ela sobe como incenso. Ok? Ela sobe como incenso. Ok? Então, o último propósito da oração é um serviço cristão. Ou seja, eu posso orar por pessoas diante de Deus. Amém? Abrindo sua Bíblia em Colossenses 4:12. Amém? Sauda-vos, Epáfras, que é dentre vós um servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Então, de que maneira Epáfras se esforçava pelos santos? De que maneira, pessoal? Na oração. Na oração. Ok? E aí diz aqui, ó, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras, ele se esforçava em orar pelos irmãos, ok? E isso fazia com que esses irmãos permanecessem conservados diante de Deus, ok? Vamos lá. Abra sua Bíblia. Desculpe, abre em lugar nenhum. Então, pessoal, olha o que não é oração, tá? A gente já viu os objetivos da oração. Agora, o que não é oração? Primeiro, implorar a um Deus relutante que intervenha em nosso favor. Implorar a um Deus relutante que intervenha em nosso favor. Gente, Deus tem prazer em nos ouvir e nos abençoar. Muitas vezes ele não faz por aquilo não fazer parte da sua vontade ou ainda não estar no tempo. Ok? Vamos lá. Segunda coisa que não é oração. Ai, meu Deus. Segunda coisa que não é oração. Tentar convencer a Deus de que somos merecedores. Amém? Por quê? Porque não somos. E só somos abençoados por causa de
Jesus. Amém? Então não tente convencer a Deus que você é merecedor. Você não é. Ok? Terceira coisa, que não é oração. Tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. Tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. Ok? Isso é um engano, porque às vezes a gente está orando para que as pessoas achem bonito, para que as pessoas vejam. Isso não é oração. Isso se chama exibição. Ok? Então, gente, se nós queremos ter sucesso na vida, a gente vai precisar ter essa revelação de que orar não é uma opção. Orar faz parte do nosso relacionamento, faz parte da vida eterna. Amém? Então, gente, por que a gente deve orar? Lucas 18, versículo 1, nos mostra que orar, gente, é uma ordenança divina. Lucas 18, 1. Olha só. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ok? Então nós devemos sempre orar. Por quê, gente? Porque a oração vai nos conduzir a quê, pessoal? Vai nos conduzir a entender sobre a vontade de Deus. Vai nos conduzir sempre a desfrutar da vontade de Deus. Perfeito ou não, pessoal? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, ter comunhão com Ele, tá? Então, é uma ordenança divina, ok? 1 Tessalonicenses 5, 17 e 25 diz: orai sem cessar, ok? E nós vamos orar pelas pessoas, ok? Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como? Pela oração e pela súplica. Mas aqui tem uma coisa interessante. Como, gente? Eu oro pedindo, eu oro suplicando, mas sempre no final eu oro também já agradecendo. Olha o que diz aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, o que é isso, gente? Eu posso pedir qualquer coisa, eu posso orar por qualquer coisa. No final, sempre agradecendo, porque Deus já me ouviu e porque Ele já está fazendo. Amém? Ok? 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Amém? Antes de tudo, pois, exorto, ou seja, encorajo, que use a prática de quê, gente? De súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, aqui nesse texto,
vem falando sobre os tipos de oração que a gente vai aprender no futuro. Súplicas, orações, intercessões. Por isso que a gente mudou na igreja, não chamando mais de ministério de intercessão, a gente chama agora de ministério de oração. Por quê, pessoal? Porque intercessão é um desdobramento da oração, ok? Então isso aí vai ser falado posteriormente. Ações de graças, que também são orações de agradecimento, e a gente faz isso em favor de todos os homens. Fala, profetisa. Algo interessante no texto que você leu de Filipenses 4:6 é sobre a ansiedade. Sobre as motivações da oração. E, às vezes, essas motivações é a ansiedade, a motivação de que Deus responda, que Deus faça da minha forma. E, às vezes, estou ansioso, estou desejoso das respostas de Deus e a partir também das minhas motivações. E isso gera ansiedade. E aí é onde entra a confiança em Deus, daquilo que eu estou orando, eu estou suplicando, eu estou pedindo, Ele está me ouvindo. É isso aí. O que a gente precisa compreender, pessoal, é que quando a gente ora algo a Deus, Deus tem um cenário a construir. Então, quando a gente ora, a gente precisa compreender, e é por isso que é importante orar e conversar com Deus, para saber o tempo e o modo. Guarda sempre isso, pessoal. Tempo e modo. Tempo e modo. É o tempo. Às vezes chegou o tempo, mas o modo de Deus fazer aquilo é diferente do que a gente está ansiando, do que a gente está planejando. E existe também o modo de se fazer, que Deus diz, mas às vezes está fora do tempo. Então você tem que discernir tempo e modo, tá? E, gente, Colossenses 4:2. Ok? Colossenses 4:2 diz o quê? Perseverai na oração, vigiando com o quê, gente? Com ações de graça. Então, como é que deve ser a minha espera? Como tem que ser a minha espera? Com agradecimento. Senhor, obrigado. Eu já recebi pela fé isso. Eu já recebi. Não, mas você não recebeu ainda. Pela fé, pela minha confiança, eu já recebi. Em nome de Jesus, eu já recebi. Te agradeço, Senhor. Obrigado. Então, até a maneira de você esperar, gente, tem uma maneira certa. Como é que a gente espera? A gente espera agradecendo. A gente não espera reclamando. A gente não espera questionando. A gente espera como? Agradecendo. Ok? Vamos lá. Abra sua Bíblia em João. A gente já está finalizando, pessoal. Aguenta mais um pouquinho aí no sono. A gente já está terminando. Ok? João 16, 23 e 24. Ok? A oração, pessoal, é o caminho de Deus para que a gente receba aquilo que a gente está precisando. Olha o que diz aqui em João 16, 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederei em meu nome. Até agora, nada tens pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, chegou o tempo da gente pedir ao Pai, em nome de Jesus, mas nós precisamos conhecer a vontade de Deus, ok? Por quê, gente? Porque a oração é a saída para a nossa ansiedade, ok? Esse texto que nós lemos, né? Filipenses 4, do 6 ao 7, olha o que diz aqui, coisa interessante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração
e pela súplica, com ações de graças. E o que vai acontecer quando eu uso a oração, a súplica, sempre agradecendo com ações de graça? O que eu faço? O que acontece? A paz de Deus, que excede a todo entendimento, o que vai fazer? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, gente, o que é guardar? Guardar é proteger, é montar uma guarda militar na sua mente e no seu coração. Então, faça da oração um escape para você não ser atribulado e nem perder a sua paz. Por quê? Porque quem está ansioso não tem paz. Ok? Quem está ansioso não tem paz. Então, vai pedir alguma coisa para Deus? Vai orar? Sempre com ações de graças, sempre agradecendo. Por quê? Porque Deus é aquele que sempre nos ouve, o Espírito está dentro de nós e Ele está nos ensinando a confiar nele. Ok? Então, se você quer ter poder de Deus, você quer ser ousado, abra sua Bíblia em Atos 4:31. Amém? Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Então, como é que eles conseguiram essa ousadia toda, gente? Orando. Eles estavam orando, o Espírito os encheu de ousadia e eles foram ministrar. Nós precisamos voltar para o lugar de oração, nós precisamos falar em línguas para que Deus nos encha de ousadia, nos encha de certeza e possamos fazer a vontade de Deus. Amém, pessoal? Sim ou não? Todos entenderam? Até aqui está tudo bem? Ok? Pessoal, a nossa aula vai terminar aqui. Joia? Nossa aula vai terminar aqui sobre oração. E na próxima semana a gente vai continuar. Amém? E a minha oração é que vocês sejam cheios da vontade de Deus, que vocês sejam conduzidos pelo Espírito Santo a orar. Não abra mão de orar. Comece a orar em línguas. Permita que o Espírito Santo comece a gerar isso dentro de vocês. Vocês vão perceber que a sensibilidade de vocês vai aumentar e que vocês vão começar a viver um novo tempo no nome de Jesus. Amém? Pai, eu oro agora para que pessoas sejam ativadas no falar em línguas. Que pessoas comecem a sentir fome e sede de orar. Ora moia cantore banaia share bohas. Iremanaia de kodaralabana. Chomenere kotoro banara balaba. Roshonoro kotoro balamana chare delebala. Que essas pessoas sejam tão impactadas pela oração. Amém, decodalá. Senhor, vai fazendo um avivamento aí. Meu Deus, vai fazendo avivamento, Senhor. É de dentro para fora, é de dentro para fora, Senhor, é de dentro para fora. E eu aprendi que avivamento tem a proteger o que está dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, que haja um fluir de um rio que proteja o que o Senhor está gerando. Gera, impacta, Senhor. Começa a colocar, receba aí onde você está. Fogo, fogo, fogo agora. Começa fogo. Começa a receber, receba. Você está sendo impactado agora. Está sendo cheio. Talvez até o dia de hoje você não estava com vontade de orar, mas o Espírito Santo está colocando essa vontade em você agora. Está rompendo com toda a rigidez. Está rompendo agora com todo tipo de preguiça espiritual. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, para que cada pessoa comece a viver um avivamento dentro de casa, na sua casa, e essa ser ousada,
que ela sinta vontade, Senhor, de falar da tua palavra, de ministrar, de abençoar pessoas, em nome de Jesus. Eu oro agora, confiante de que o Senhor está fazendo aquilo que eu não posso fazer, aquilo que essa pessoa não pode fazer. Gera confiança, Senhor. Gera maturidade. Eita, labá. Tudo bem, cantore da labá. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou vendo Deus esticando gente aqui, hein? Eita! Eu estou vendo Deus esticando, sabe por quê? Eita, porque Deus vai te dar crescimento nesse tempo. Deus vai te dar maturidade nesse tempo. Deus está falando, eu vou te levar para níveis maiores. Deus está te esticando. Deixa Ele te levar para o lugar de oração. Deixa Ele te confrontar. Deixa Ele te curar. Deixa Ele falar com você. Você precisa falar menos. Você precisa ouvir mais. Deixa o Espírito Santo falar. Ele quer te ensinar. Em nome de Jesus. Pai, chegou a hora. Chegou a hora. Tira essa pessoa desse lugar de ansiedade. Eu repreendo agora todo espírito de ansiedade. Solta a vida dela. Solta a vida dele agora, em nome de Jesus. Toda ansiedade. Toda ansiedade. Toda ansiedade. Vai soltando agora, em nome de Jesus. Essa pessoa, Senhor, que está sempre recebendo o bombardeio do diabo, blinda a mente dela. Blinda a mente dela agora. Blinda, Senhor. Eu oro por essa blindagem. Eu oro para que ela seja cheia de bons pensamentos, de boas palavras. Você vai encher a tua boca. Começa a ler as Escrituras. Começa a declarar a palavra. De boas palavras, o Senhor enche os teus lábios, a tua língua. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém, queridos? Que de boas palavras se encha a tua boca, em nome de Jesus. Não há luta que seja maior do que o Deus a quem você serve. Não desista, não pare. Quando você estiver angustiado, declare a palavra. Quando você não souber o que fazer, fale em línguas. De boas palavras, o Senhor vai encher a tua boca. E lembre-se, no final de tudo, sempre agradecendo no nome de Jesus. Amém, pessoal? Nós estamos finalizando. Amanhã a gente vai disponibilizar. Se você quiser rever essa aula, você pode revê-la quantas vezes você quiser, tá bom? Convide outras pessoas para estarem nesse curso e sempre orientando o seguinte, que o pessoal assista sempre a aula durante a semana, tá bom, pessoal? Então tem que estar inscrito no canal, tem que fazer parte do canal para poder ter acesso a essas ministrações, tá bom? Você quer falar? Quem quer falar? Primeiro, a Carol queria falar. Quer falar, Carol? Não, eu levantei sem querer, desculpa. Ok. Elane, quer falar, minha flor? Apertei sem querer também. Elane? Ninguém? Dá o joinha e a Então, pessoal, mãozinha. eu estou finalizando aqui a gravação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá joia? Graça e paz. Obrigado aí, Profetiza Márcia. Obrigado a todos que estão fazendo parte desse tempo. Que o Senhor os abençoe. Graça e paz. Tchau, tchau.